A paz do Senhor para todos, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o professor Denis Pereira e semanalmente temos nosso encontro por aqui para prepararmos a lição da semana. Esta lição é a semana da lição 4 e é um prazer e uma alegria receber aqui semanalmente a sua audiência. Você que é superintendente da escola dominical, professor, dirigente de uma igreja, líder de departamentos, enfim, todos que amam a palavra de Deus e escola dominical, é um privilégio receber a sua audiência por aqui. Se estiver chegando por agora, já inscreva-se no canal e ative as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui, falta menos de 300, então clica aí no botão de inscrever e inscreva-se. Também pega o link do nosso canal e divulga para todo o departamento da EBD da sua igreja, porque aqui você encontra semanalmente as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu número de WhatsApp, através do qual eu atendo convites para ministrar aí na sua igreja, no seu evento, no acampamento, no congresso, enfim. É sempre um prazer atender os irmãos. Neste final de semana estaremos em Hortolândia, depois em Sumaré. Este ano temos viagens já marcadas aí para Uberlândia, para a Itajaí, enfim. O meu contato está aqui na descrição, será um prazer atender os irmãos. E enquanto você pega a Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas, eu quero te dar um aviso bem rápido. Aqui na descrição, os dois primeiros links são 3 presentes que eu tenho para você. O primeiro é o treinamento Transforme Suas Aulas. Se você quer se tornar um professor cada vez melhor, o treinamento Transforme Suas Aulas é para você assistir às aulas no conforto da sua casa, tanto no seu smartphone, quanto na sua Smart TV ou no seu tablet, como você quiser. E também tem 2 livros de minha autoria, um sobre relacionamentos, que é este aqui, e um outro sobre propósito, tá certo? E eu estou lançando agora um terceiro livro que vai entrar nessa minha biblioteca também. Sempre que eu lançar um livro, ele vai entrar nessa biblioteca, tá certo? Então, clica aqui, abra a descrição e dá uma olhadinha aí nesses presentes que estão à sua disposição e no nosso contato também, tá? Bom, vamos para a nossa aula de hoje. Jesus, o pão da vida, na lição 4, classe dos adultos. Jesus disse em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 6, do 1 ao 14. A gente não lê aqui esses versículos por conta do vídeo não ficar muito longo, tá certo? Muito longo. A introdução começa dizendo que o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Tá? Então, nós vamos ver nesta lição que nós somos dependentes de Deus. E é claro que existem as necessidades imediatas, as necessidades materiais, físicas, visíveis, não é? E existem as necessidades espirituais, as nossas necessidades permanentes, as nossas necessidades eternas. Então, nessa lição a gente vai olhar que Jesus, ele percebia no comportamento das pessoas qual era a motivação delas, tá? É meio que aquela coisa assim de você, aí na sua igreja, sabe? Você marca uma reunião de oração, vão poucas pessoas, mas se você marca um churrasco, vai muita gente. Então, assim, Jesus sabia ler o comportamento das pessoas. Primeira lição aqui para você anotar, que o comportamento das pessoas fala muito sobre suas intenções. O comportamento das pessoas fala muito sobre suas buscas, não é? Então Jesus percebeu que eles estavam buscando coisas imediatas, que elas são necessárias, porém, quando só buscamos coisas imediatas, corre-se o risco de que o nosso relacionamento com Jesus
seja raso, seja superficial, né? Bom, tópico 1. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, né? Todo mundo conhece essa história que está narrada aqui nos evangelhos. Mateus 14, do 13 ao 21, Marcos 6, do 32 ao 44, Lucas 9, do 10 ao 17. Né? Então, veja, todo mundo sabe desse milagre de Jesus, né? Que é a grande multiplicação de pães e peixes. Eles estavam em um ambiente que contava ali cerca de 5.000 homens, sem contar crianças e nem mulheres. Então, a gente pode falar, sei lá, cerca de 10.000 pessoas estavam ali e não tinha ali como alimentar aquelas pessoas, né? E aí, há um destaque na imagem de Jesus quando ele revela o seu poder criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia, tá? Então, vai surgir ali um pouco de pão, peixe, mas Jesus vai aqui realizar um grande milagre. Aí há toda uma discussão hoje em dia se de fato ele multiplicou ou não. Tem gente que diz que, na verdade, era comum que as pessoas, quando saíam, elas levavam. Esse menino não era o único que tinha alguma coisa ali, não é? Ele foi o que ele foi aquele que André achou, mas tinha outras pessoas, né? Tinha outras pessoas que Filipe, né? Tinha outras pessoas que tinham também alguma coisa. E que o grande milagre ali não foi multiplicar 5 pães e 2 peixinhos em pão para todo mundo, mas que quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e ele ora, e ele diz, olha, distribua para as pessoas se sentiram movidas, e então cada um começa a abrir os seus cestos, as suas bolsas, retirar o que trouxeram de alimento, e eles começam a repartir entre eles, não é? Então, alguns dizem, algumas teorias, de que a multiplicação de pães e peixes, ela não ocorreu, de fato, não foi um milagre no sentido de transformar 5 pães e 2 peixinhos em milhares de pães e peixes para toda aquela multidão, mas se há algum milagre, dizem eles, o milagre é Jesus, de alguma forma, motivar aquela multidão a repartir os alimentos que eles tinham entre si, de tal maneira que, como todo mundo tinha um pouquinho, na hora que eles foram distribuindo, aquilo serviu para todo mundo e sobrou. Mas, teorias à parte, nós cremos que esta multiplicação ela é literal. A multiplicação de pães e peixes, ela é literal, ok? Alguém tem dúvidas quanto a isso? Quando a Bíblia fala que houve uma multiplicação, nós cremos que houve uma multiplicação de pães e peixes e não meramente uma distribuição ali entre as pessoas, tá? Bom, e aí Jesus vai ver, então, o interesse destas pessoas, né? Havia muita rejeição a Jesus e tal. Agora, Jesus notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, ele encontra a multidão novamente, tá? Então, veja, há uma primeira multiplicação de pães e peixes, e aí passa-se a noite e tal. No outro dia, Jesus encontra a multidão novamente. Multidão essa que diz para ele: nós estávamos te procurando, nós estávamos à sua procura, nós estávamos, né, atrás do Senhor, nós estávamos, né? E aí Jesus vai dizer para eles, né? Jesus vai falar para eles no capítulo, olha só o que diz aqui, ó, no capítulo 6 de João, versículo 24. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe:
Rabi, quando tu chegastes aqui, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não é? Então, veja, aqui surge uma reflexão para nós, que nem toda busca ela é, ela é, qual a palavra que eu queria usar? Mas, enfim, nem toda busca ela é, de fato, uma busca verdadeira, não é? Ou ela é, de fato, uma busca coerente. Eu estou tentando achar aqui uma palavra, ela vem na minha mente e foge. Percebe? Eles estão buscando a Jesus, mas eles estão buscando a Jesus pelo motivo errado. Tem pão? Tem pão, mas ele tem muito mais do que o pão para nos dar. Né? Então veja que Jesus então detecta aqui esta superficialidade da busca. Né? Então, não basta buscar, a busca tem que ser qualificada. Jeremias 29:13, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscais de todo o coração. O que a Bíblia está dizendo? Que a busca pelo Senhor, ela tem que ser qualificada. Ela não pode ser qualquer busca, não é? E aí nós precisamos avaliar como está a nossa busca. Como é a nossa busca ao Senhor? Será que nós estamos buscando ao Senhor apenas pelas coisas imediatas? Apenas pelas coisas passageiras? Porque quando focamos a nossa busca em coisas imediatas, a nossa busca é superficial. A nossa busca, ela não é intensa. A nossa busca, ela é por coisas e não pela essência do próprio Cristo. Né? Então, a busca superficial, ela atende às necessidades, anote aí, a busca superficial atende às necessidades do corpo. A busca profunda atende às necessidades da alma. A busca superficial tem efeito passageiro. A busca profunda tem efeito permanente. Que isso, irmão. Vou até anotar aqui, ó, no minuto 12:50. E aí, está gostando do nosso trabalho? Por favor, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos. Por aqui falta menos de 300, eu conto com você. Compartilha o link do nosso canal com todo mundo. Segue a gente, denispereira.ofc, no TikTok, no Instagram. Tem palavra, tem reflexão, tem trechos de pregações. E em 2025 será um prazer atender a sua igreja também. Tá? Bom, Jesus desafia a fé dos discípulos e subiu ao monte. Que monte seria este? Não existia uma designação específica para a localidade deste monte, tal como havia em toda a região montanhosa. Havia algumas elevações de terreno, que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos discípulos e à multidão. Veja que todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. E aqui, quando o Filipe é colocado à prova, quando Jesus diz para ele: e aí, o que a gente faz para o povo comer? Jesus está demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Tá? Então veja, os discípulos estão andando com Jesus. E aqui, para mim, o mais fantástico não é simplesmente Jesus desafiar a fé deles, mas Jesus fazê-los participar daquele momento. Isso tem chamado muito a minha atenção nesses últimos dias, este formato de Jesus trabalhar, onde ele nos torna participantes. Ele nos faz protagonizar no seu nome grandes momentos. Foi Jesus que multiplicou,
mas os discípulos foram instrumentos usados por ele aqui neste momento. Então, é muito importante esta nossa participação. E é muito importante também que o milagre, quando o nosso relacionamento com Jesus, preste atenção nisso, quando o nosso relacionamento com Jesus é profundo, o milagre, a provisão, sabe, o sobrenatural se manifestando, ele sempre vai nos ensinar poderosas lições. Então, quem é superficial, ele pode até comer do milagre, ele pode até comer do pão, mas logo ele volta a ter fome, logo ele se sente perdido de novo, porque foi só o pão, como foi a maioria das pessoas aqui, né? Foi só o pão. Agora Jesus está usando a oportunidade de um milagre, de uma provisão, para ensinar algo, para alimentar a nossa alma, para fortalecer o nosso espírito. Que nós possamos aprender isso. Não é questão de que Jesus não faz milagre, não é questão que ele não pode multiplicar o pão, mas em tempos de escassez, o que o Senhor está querendo nos ensinar? Quando as coisas começam a multiplicar, o que ele está querendo nos ensinar? Quando as coisas ficam difíceis, que cenário ele quer nos fazer enxergar? Percebe que as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, com seu estômago, os discípulos estão preocupados em mandar as pessoas embora, mas a visão de Jesus é uma visão macro. Ele olha para todos os lados, ele enxerga aquela multidão e o que seria depois, o que viria depois, e os comportamentos que estão diante dele. Ele enxerga tudo. E ele está procurando fazer com que os discípulos enxerguem com o olhar dele. E o olhar dele é profundo. O olhar dele alcança a alma. O olhar dele alcança o espírito, mais do que o estômago. É como se ele estivesse dizendo que o estômago é só a porta de entrada para algo muito mais poderoso. Não é? O alimento físico, aquilo que é palpável, é apenas um gatilho para algo muito mais poderoso, que é o desfrute da sua presença. Então, que a gente possa aprender com Jesus, aprender com ele grandes lições, em meio a dificuldades, em meio a um tempo de escassez, que a gente possa olhar como Jesus olha, para enxergar como ele enxerga e para aprender o que ele quer nos ensinar enquanto ele está trabalhando à nossa volta, através de nós, das nossas mãos, dos nossos lábios. O que ele está nos ensinando? É como Jesus dizendo assim, eu não faço nada por fazer, eu não faço nada sem um propósito, eu não faço nada sem revelar uma mensagem ao coração das pessoas. Então não é o milagre pelo milagre, não é o pão pelo pão, tem algo mais. E muitas vezes as pessoas estão dormindo, não estão entendendo, não é? É só mais um culto, é só mais um louvor. Não é, tem algo poderoso sendo ministrado por Jesus na nossa vida. Tem algo poderoso acontecendo no ambiente que Jesus está. Que nós possamos abrir os olhos para enxergar desta forma. E por último, Jesus se revela como o pão que desceu do céu. E mais uma vez, se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Faltam menos de 300 pessoas e eu conto com você. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja, o seu departamento. Aqui na descrição também tem 2 presentes. Os 2 primeiros links são 2 presentes que estão aqui à sua disposição para você ser abençoado e ser bênção na nossa vida também. E por último, tópico 3, Jesus ele é o pão que desceu do céu. Então ele fala, olha, vocês me buscam não pelos sinais, vocês me buscam pelo pão que vocês comeram. Ele compreendia que a percepção que aquela multidão tinha sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. Isso é um perigo danado, isso. Tá? Isso é um perigo danado. Transformar Jesus em um resolvedor de problemas sociais. A igreja pode fazer obra social? Deve.
Mas o foco da igreja é a pregação do evangelho. O foco do evangelho é a alma das pessoas, não é o corpo. A alimentação para o corpo é a porta de entrada para alimentar a alma. É por isso que tudo que a igreja faz é sobre oração, é no nome de Jesus. Vamos distribuir uma cesta, nós podemos orar pela sua vida, pela sua família. Jesus nas pessoas, posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Jesus, Jesus, Jesus. Porque satisfazer a necessidade física, isso é qualquer homem consegue fazer. Mas Jesus vem para satisfazer uma necessidade espiritual, que só Ele pode satisfazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. A igreja, ela não é uma organização filantrópica, ela é uma organização evangelística. A igreja pode realizar filantropia, deve cuidar de pessoas, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar dos pobres, cuidar dos idosos, cuidar das famílias, cuidar, deve cuidar, mas que o foco de todo o cuidado seja a apresentação do Evangelho de Jesus Cristo, que salva. Porque senão as pessoas serão cuidadas e não terão acesso ao maior de todos os cuidados, que é a salvação da alma. E só a igreja pode oferecer este cuidado. Entende isso? Então, todas as outras instituições podem cuidar, mas só a igreja tem um plus, que é a salvação da alma das pessoas. É através do evangelho que as pessoas são salvas. Então, se a igreja não colocar como foco de tudo que faz o evangelho de Jesus Cristo para a salvação de almas, a igreja se torna uma instituição qualquer. A igreja se torna um lugar qualquer, uma organização qualquer. Então, o que diferencia a igreja de todas as organizações que ajudam pessoas, que cuidam de pessoas, é o evangelho. É a mensagem de salvação que precisa estar no centro de todas as ações da igreja. Que isso fique claro. Jesus é o pão que desceu do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão, né? Ele deixa isso muito claro. O próprio Cristo, ele disse que quem se alimentar desse pão viverá para sempre, falando de quem? De si mesmo. Agora, o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Então, quando Jesus diz eu sou o pão do céu, ele está falando de si mesmo, claro. Na ceia do Senhor, Paulo faz uma analogia simbólica, dizendo, quando ele afirma, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de forma evidente ao partilhar da sua carne. O nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, o que é comer do pão? Comer do pão é se alimentar da palavra de Deus. E se o pão é diário, o Pai é diário, a palavra é diária, não é? Então, e esse alimentar da palavra, ele é a leitura, ele é a meditação, ele é o colocar em prática a palavra de Deus. E ele diz, quem se alimentar de mim, viverá para sempre. Porque o mundo passa e os seus desejos descontrolados, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, quem se alimenta da palavra vive para sempre, porque a palavra é para sempre. A palavra é eterna, porque Jesus é eterno. Então, vale a pena nós olharmos para Jesus da maneira correta. Não como aquele que satisfaz necessidades imediatas, mas como aquele que satisfaz as necessidades eternas. Aquele que tem alimento
não apenas para o nosso estômago, mas tem alimento para a nossa alma. Porque não adianta nada estômago cheio e alma vazia. Tem milhares de pessoas que o seu estômago se alimenta das maiores iguarias do mundo, mas a sua alma é vazia, a sua alma está em trevas, a sua alma está em angústia, a sua alma está em aflição. Por outro lado, tem muitas pessoas que o estômago está roncando de fome, mas a alma está cheia. A alma está guardada em Deus. É bom ter os dois, mas as situações que não é possível, porque é recurso, é o lugar, é o ambiente, tem a escassez. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele está em nós pelo seu Espírito Santo. Então nós só sofremos escassez espiritual, se quisermos, porque senão, não importa o lugar que estivermos, ele está ao alcance de um joelho dobrado e de um coração quebrantado. É isso, forte abraço. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. E até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.